O Contraponto tem a honra de receber Andréa Pachá, Conselheira Nacional de Justiça. Conselheira, comece nos explicando sobre a pesquisa que a senhora realizou e apresentou na Austrália em 2006 sobre o processo de feminilização do judiciário. Que processo seria esse? Essa pesquisa, na verdade, foi desencadeada pela AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, e diagnosticou que o judiciário brasileiro passava por um processo de feminização e de juvenilização. A justiça brasileira está ficando mais feminina. A justiça brasileira está ficando mais feminina. E a apresentação desse resultado foi levada a Sydney há 2 anos atrás, num congresso do Instituto de Magistradas Mundial, e apresentado as mudanças que trazem o ingresso da mulher no Poder Judiciário. É bastante significativo esse aumento da mulher no judiciário. Sim, sim. Ou ainda agora, ainda é crescente esse movimento. Agora, aproximadamente 30% dos magistrados no Brasil são mulheres, concentrados ainda em primeiro grau, porque estão recém-ingressando na magistratura. Nós temos alguns tribunais que são majoritariamente femininos, como é o caso do Tribunal do Pará, que já teve na sua composição 70% de mulheres, que é um número significativo, e é um processo crescente. O ideal é que os gêneros tenham equilíbrio, né? A igualdade de gêneros é uma igualdade necessária para as instituições funcionarem e funcionarem bem. Agora, e quanto às várias campanhas que a Andréa Pachá coordenou, tipo simplificação da linguagem jurídica, reforma política, eleições limpas, Mude um Destino, foram todas campanhas educativas? Olha, essas campanhas foram também gestadas dentro da Associação de Magistrados. Eu sempre tive uma vida muito próxima do movimento associativo. Bastante ativa, né, conselheira? Desde o início da carreira. E eu acredito mesmo que através da aglutinação, através dessa experiência, da troca de experiências, a gente consiga avançar. Então, são campanhas voltadas para o público externo, que fortalecem a visibilidade do Poder Judiciário e que trazem o juiz para o lugar que ele precisa ocupar. E essas campanhas são voltadas para a sociedade e acabam estabelecendo uma proximidade da população com o judiciário que precisa ser mais conhecido. Pois é, e Paulo Freire afirmava que nós precisamos de uma educação para a esperança. E que é ilusão pensar que a esperança sozinha transforma o mundo. A conselheira põe fé nisso? Totalmente, e ainda acredito que, como diz um amigo meu, a cultura educa a sensibilidade. É fundamental uma população com acesso à educação, com acesso à cultura, para que ela seja efetiva no exercício da sua cidadania e para que o acesso à justiça seja ampliado, que é o resultado desse processo. Agora, conselheira, assim como foi lançado o Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, o CNJ também não poderia, de alguma maneira, encontrar uma forma de controlar a questão das fraudes no Sistema Nacional de Transplantes? O que a senhora acha? Eu não vejo como o Conselho Nacional de Justiça atuar nessa área. Isso está mais afeto ao Executivo. Eu acho que Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde e a fiscalização do Executivo. Tem se criado, Cacilda, uma expectativa de que o Judiciário deve zelar pelo cumprimento de toda a legislação que existe. E se, por um lado, isso dá uma visibilidade grande para o judiciário, por outro lado, acaba frustrando a população que cria essa expectativa. Por outro lado, acaba frustrando a população que cria essa expectativa. Porque o judiciário tem determinada finalidade que não é ser o autor de políticas públicas. Tem um limite, né, de ação. Tem um limite e o que se vê é que nós vivemos um momento muito rico de legislação positiva, Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação de meio ambiente, Estatuto do Idoso. São legislações extremamente avançadas e que, para serem efetivas, precisam de investimento, precisam do poder público funcionando bem e melhor. E na frustração desses direitos, ou na falta de funcionamento, acaba sobrando para o judiciário o papel de tornar essas políticas efetivas.
acaba sobrando para o judiciário o papel de tornar essas políticas efetivas, o que nem sempre é possível. Salvador, né? Salvador. Mas é importante também que todos os poderes funcionem, porque o judiciário não pode ser transformado num balcão de atendimento da falta de funcionamento do próprio Estado. Retornando ao tema de adoção, a senhora, pelo que eu pude pesquisar, é a mãe do projeto. É verdade que um dos maiores problemas da adoção no Brasil é a preferência por crianças brancas e com menos de 1 ano de idade? Olha, esse projeto nasceu de uma vontade muito grande dos juízes da infância de melhorarem o atendimento e o funcionamento do processo de adoção. E já existia na Secretaria de Direitos Humanos a criação de um cadastro para ser implementado no Brasil inteiro. O que o Conselho Nacional de Justiça fez, com possibilidades reais, foi criar um sistema simples e de implantação imediata. Então, já está funcionando, temos quase 2.000 juízes cadastrados e em 6 meses... A senhora coordena? Eu coordeno o projeto e em 6 meses ele vai estar funcionando naturalmente, de uma maneira bem integrada no Brasil. Agora, essa preferência é uma preferência que é real, os juízes têm essa percepção, trazem essa preocupação e o cadastro, quando nós tivermos os dados das crianças abrigadas, da idade, da cor, vai ser possível, a partir daí, alavancar algumas campanhas de estímulo à adoção de crianças de outra faixa etária, independente de cor, a criança ter direito a uma família que a ame e que a acolha, mas é muito difícil. É uma questão cultural, não é? E as pessoas reclamam que o processo de adoção demora muito. Com o cadastro funcionando, nós poderemos até avaliar se demora muito porque o processo é lento e precisa ser melhorado, ou se demora muito porque as exigências são tantas que não existem crianças disponíveis para os casais que pretendem adotar. Mas a senhora tem um outro projeto no CNJ, o de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Conselheira, qual é hoje, de fato, a situação das mulheres brasileiras no quesito violência doméstica? Olha, lamentavelmente, a questão da violência não é uma questão só brasileira. A questão da violência não é uma questão só brasileira. Agora, no mês de abril, foi realizado no Panamá um encontro de juízas do mundo inteiro e o tema do encontro era a questão da violência doméstica e de que modo o judiciário vinha enfrentando essa questão. É grave, as mulheres são espancadas, as mulheres são desrespeitadas, as mulheres passam por um processo de medo e de vergonha de denunciar. E a aprovação da Lei Maria da Penha foi um passo muito importante para que se mude essa cultura e para que se mude a percepção que as mulheres têm da questão da violência e que o Estado crie mecanismos para garantir a segurança e a tranquilidade para essas mulheres e para as famílias. A partir da edição dessa lei, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que era necessário uma política nacional para fortalecer a efetividade da Lei Maria da Penha. Então, recomendou aos tribunais a criação de varas de atendimento às mulheres vítimas da violência. Recentemente, realizamos uma jornada onde estabelecemos uma parceria com a Secretaria Especial de Atendimento às Mulheres, com a Secretaria da Reforma do Judiciário e com a Escola Nacional de Formação de Magistrados, a Infam, e montamos uma rede para melhor formar os juízes que trabalham nessa área e para buscar mecanismos da lei funcionar como tem que funcionar. Já foi o tempo, né, que se dizia que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ou que só as mulheres normais gostam de apanhar, como dizia Nelson Rodrigues. Quer dizer, essas são piadas que não fazem mais o menor sentido no mundo que a gente vive. Por outro lado, a senhora já enfrentou um fato curioso, uma lide num processo de separação conjugal. A guarda de um cachorrinho de estimação. Conte para nós, só para dar uma relaxada, como foi isso? Normalmente, a vara de família é o local onde a gente administra o fim do amor, que não acaba ao mesmo tempo. Tudo acontece, né, conselheira? E assim, se o amor acabasse ao mesmo tempo, para as duas partes era mais fácil administrar a separação. Mas quando sempre tem alguém que ainda resiste ao processo de separação, qualquer coisa é motivo
para briga. E quando eu vi num processo um casal brigando, disputando a guarda, primeiro que não é guarda, né? Não se tem a guarda Mas era guarda, de um né, animal, no caso, e eles né? queriam que se estabelecesse um regime de visitação. Enfim, deu trabalho, mas Mas se e como é que ficou? construiu um Como é que a acordo. senhora Eu não instituiu? lembro porque já tem tempo, mas eu acho que cada semana um ficava com o cachorro. Possivelmente, depois que os dois resolvessem a vida e arranjassem outros namorados, o cachorro ia sobrar e ninguém ia querer o cachorro no final da história, né? Bem, conselheira, nós vamos interromper alguns instantes agora. Você continue aí, que daqui a pouco nós voltaremos com a Conselheira Nacional de Justiça, doutora Andréa Pachá. Até já. De volta ao nosso segundo bloco, conversando com a Conselheira Nacional de Justiça, Andréa Pachá. Conselheira, vamos às eleições. Afinal, a senhora já judicou em zonas eleitorais. Andréa Pachá defende que o voto é um ato de poder e que votar nulo é um ato irresponsável. Qual a solução, conselheira, quando não gostamos de nenhum candidato? Votar em branco? Olha, tem uma solução melhor. Quando não gostamos de nenhum candidato, então ingressemos na vida pública para que possamos ter alternativa. A omissão é a mãe de todos os vícios que nós experimentamos aqui. A omissão é a mãe de todos os vícios que nós experimentamos aqui. É importante que a sociedade retome o interesse pela coisa pública e assuma a coisa pública como a coisa de todos. Participe desse processo, escolha o candidato e vote bem e raspe da vida pública os candidatos que não merecem um mandato ou não merecem representar a população. Bom mesmo seria se houvesse um voto excludente ou um antivoto, assim, que nós pudéssemos excluir o candidato que desagradasse ao eleitor. O que a senhora acha? Eu acho que para fazer isso é importante votar no bom candidato. Essa história de não tenho nada a ver com isso, ou não gosto de política, ou não quero participar, eu acho que isso é uma forma de lavar a mão e de se omitir. Conselheira, mudemos agora de tema. A senhora já realizou no Palácio de Cristal, em Petrópolis, um casamento gratuito, conjunto para centenas de casais, com direito a coral e tudo. Foi a juíza de direito Andréa Pachá que realizou o casamento, porque aqui em São Paulo é o juiz de paz quem realiza, né? No Rio nós também temos a Justiça de Paz, mas eu sou juíza titular da Vara de Família e de Registro, então eu também tenho atribuição para celebrar casamentos. E esse projeto surgiu junto com uma ONG que tem em Petrópolis, que é o Centro de Defesa de Direitos Humanos, e que trabalha com comunidades muito carentes. E as pessoas queriam se incluir juridicamente pelo casamento, e não tinham dinheiro, não tinham condição. E esse projeto não foi um casamento só, nós realizamos ao longo de 5 anos, ele é um projeto permanente. A OAB participa do projeto também. Inicialmente eles vão às comunidades, regularizam toda a documentação daquela população, quem não tem certidão de nascimento, às vezes os casais já têm muitos filhos que não estão registrados. E o casamento é celebrado lindamente, ritualiza, né? Coisa linda. E inclui aquela vida, camada né, da gente. população. E acho que tem essa questão mesmo de ritualizar a união. Porque embora hoje a união estável seja reconhecida pelo Estado, aquelas pessoas querem casar e têm vontade de casar. Então eram muitas noivas, já avós, outras pessoas que já viviam há 40 anos juntas, foi muito bonito. E qual o verdadeiro aprendizado daquela experiência, conselheira? O que lhe marcou no pano de fundo, realmente? Olha, o que me marcou e me motivou a continuar com o projeto é a necessidade que as pessoas têm de se sentirem integrantes do Estado. É a necessidade que as pessoas têm de se sentirem integrantes do Estado. São pessoas excluídas que às vezes, sem certidão de nascimento, com 30, 40 anos de idade,
sem nenhuma cidadania, porque primeiro documento que você precisa para ser cidadão é uma certidão de nascimento, e a necessidade que elas tinham de se incluir no Estado e a possibilidade da gente realizar isso de uma forma muito simples. Sim. Às vezes nós achamos que não tem a menor importância, casar para quê, é só um papel, mas há necessidade dessa inclusão jurídica e isso foi experimentado com essa experiência. E como é que foi essa questão da cerimônia num local tão bonito, tão significativo? Isso nos criou um problema nos anos seguintes, porque ninguém queria outro local que não o Palácio de Cristal. Somente o Palácio de Cristal. E lá tem muitos corais, e os corais agora fazem questão de cantar nos casamentos, e os grupos da vizinhança lá, os centros comunitários se organizam e tem festa, tem bolo. É um projeto muito interessante. Doutora Andréia, o seu pai foi o desembargador que pela primeira vez nos 250 anos de existência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi candidato único à presidência. E ele fez questão de atribuir como legado de vida o poder da fé, afirmando que a oração é a escada entre o homem e o seu Criador. A oração também lhe acompanha, conselheira? Com certeza. Eu acho que é importante que nós tenhamos um momento de reflexão, ou pela oração, ou pela meditação, mas que nós tenhamos dimensão espiritual na vida. E esse legado eu tenho do meu pai, ele é uma pessoa de muita fé, minha mãe também, e acho que isso nos equilibra, né? A vida não é só as ações materiais que a gente faz, eu acho que essa dimensão é muito importante. Todo juiz é sempre um contador de história, são suas as palavras. Conselheira, há um tom carinhoso nisso. O seu pai é um contador de histórias? É um contador de boas histórias, ele é filho de imigrantes árabes e toda a formação dele vem de histórias, né? Então essas histórias são permanentes. Ele foi advogado do júri em Petrópolis antes de ser juiz. Então, advogado do júri, então, é um contador de histórias ótimas. Se foi de júri, ótimas histórias. Excelente, excelente. Ele até hoje ainda advoga, está super ativo, já se aposentou do tribunal, mas é uma pessoa muito conectada com esses valores que eu tento, de alguma forma, seguir e trilhar aí no meu caminho profissional. Bem, agora, conselheira, vamos ao inédito. Eu andei pesquisando a sua história e vi lá algo assim inusitado. A senhora trabalhou em cinema e teatro, teve uma produtora alguns anos atrás. Portanto, um giro de 360 graus. Tenho aqui, assim, duas produções, A Caravana da Ilusão e Em Nome do Pai. Com relação à primeira, conselheira, eu encontrei um texto muito bonito. Dizia lá, nossos antepassados diziam que somos feitos os sonhos. Existimos porque alguém nos sonha. Quem nos sonha, conselheira? Olha, isso daí é objeto de muita literatura, de muito teatro e poesia, né? Então, essa questão do sonho, o que é real, o que é sonhado, na literatura e no teatro isso é muito misturado. E esse caldo dessa fantasia que faz a beleza e que traz assim, o encantamento que a gente tem quando vê determinados personagens que são de fantasia virarem personagens de referência na vida real. Né? De verdade. E essa experiência no teatro, no cinema, foi uma experiência muito rica, inclusive para a minha vida profissional, para as leituras que eu fiz ao longo desse período, você ter acesso aos textos da tragédia, a Shakespeare, a Ibsen. Então, são textos fundamentais para consolidar os valores que são os mesmos valores que devem integrar a nossa formação de seres humanos, né? Então, não dá para ser um juiz só técnico. É importante que um juiz tenha também uma formação genérica, filosófica e de literatura. Eu acho que como seres humanos, nós somos melhores quando nós abrimos os canais para receber essas informações. Outra peça de teatro, Em Nome do Pai. E como é que foi essa época trabalhando assim como produtora de teatro e cinema? Essa peça foi de 89. De 89. E quem dirigiu foi o Rubens Correia, foi uma peça indicada para muitos prêmios. Ela era protagonizada pelo Zé de Abreu e o Felipe Martins. A trilha sonora era do João Carlos Assis Brasil e o texto do Alcione Araújo. E era uma peça lindíssima e depois ela foi montada aqui em São Paulo também com outra direção,
Nós estreamos no Centro Cultural Banco do Brasil e depois a peça se apresentou em algumas cidades. Parece que tratava de uma relação meio conturbada entre pai e filho, Pai não é? e filho voltando do enterro da mãe e a grande personagem da peça era a mãe ausente. Puxa, a força, né, da ausência. Lindíssimo texto, lindíssimo. É um texto que vale a pena ser lido. Tem publicado pela Record. Eu acho que o seu Amoroso Lima dizia isso, né? A presença da ausência, salvo engano, eu acho que era ele. O seu Amoroso Lima, inclusive, veio a morrer em Petrópolis, que é a cidade onde eu vivo, e lá tem o Centro Cultural, o seu Amoroso Lima, e é um pensador que faz falta no Brasil nos dias de hoje. É verdade. Mas e como é que foi trabalhar, conselheira, com essa coisa de produtora? Eu adorava. Eu acho que, assim, eu tive a felicidade de poder, na vida, ter essas experiências. Eu terminei o curso de Direito muito cedo, tinha 21 anos, advoguei alguns anos, e aí achava que eu devia experimentar outras coisas. Eu era muito curiosa e tinha vontade de partir para essa área da cultura, das artes. Fui fazer um curso de roteiro cinematográfico e tive essa experiência da produtora. Tive uma livraria também. Em Botafogo, uma livraria. E foi muito interessante, foi uma experiência muito rica. Ainda realizamos o Festival Internacional de Teatro de Rua em 93, foi a última produção que eu fiz em Petrópolis. Aí eu já tinha mudado para Petrópolis, porque eu vivi no Rio, estudei na UERJ e esse período todo eu vivi no Rio. Então, eu estava recém-casada, mudei para Petrópolis. Eu sempre gostei muito de direito também, é um caminho que profissionalmente eu me encontro muito feliz podendo atuar na justiça e acho que às vezes o tempo é necessário para esse processo de maturação, para possibilidade da gente ver a vida de uma forma diferente e acho que essa felicidade que eu tive de poder ter essas experiências me enriqueceu muito para poder exercer a magistratura com mais interesse, com mais generosidade, mais contextualizada no país que a gente vive, né? Porque a gente é juiz no Brasil, então é importante conhecer esse país. A gente é juiz no Brasil, então é importante conhecer esse país, é importante entender em que contexto a gente trabalha e o que é essencial, porque o mundo não é uma coisa só, é tudo junto, né? Bem, conselheira, eu estou encantada em ouvi-la, porque realmente nós, mulheres, nos orgulhamos muito, e a telespectadora que está ouvindo certamente está sentindo o mesmo, de ouvir uma mulher vitoriosa naquilo que faz, como é Andréa Pachá. Eu estou realmente impressionada de ver a sua atividade, a sua dinâmica e o seu senso humano, né, para enxergar tudo aquilo que faz. Que é um privilégio quando a gente pode trabalhar com prazer no que a gente faz. E eu acho que essa deve ser a busca de todo mundo, né? Buscar o prazer, porque onde a gente passa a maior parte da vida é no trabalho. Então, o trabalho tem que ser prazeroso. É se dando, não é mesmo? Tem que ser prazeroso. Bom, por fim, conselheira, há quem diga que escrever é sacudir o sentido do mundo. É isso ou mais do que isso? Olha, eu acho escrever um ato assim de absoluta generosidade, acho um processo dificílimo, gosto muito de escrever, sofro muito para escrever, mas acho que escrever sacode mesmo o mundo, porque a gente experimenta transformações pelo que se escreve, pelo que se lê. E acho que deve ser estimulado esse exercício, tanto de escrever quanto de ler. Fundamental para a nossa formação. Conselheira Andréa Pachá, foi uma honra dobrada recebê-la aqui no Contraponto. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, foi um prazer participar do programa. E quanto você, não se esqueça, na semana que vem estaremos de volta. Até. Como é que é isso, conselheira? Uma botafoguense torcendo para o Fluminense? O Botafoguense é um time que todo mundo gosta, ninguém briga com o Botafoguense, né? E os meus meninos são todos tricolores, então eu outro dia fui para o Maracanã assistir o jogo contra o Boca e fiquei encantada com a torcida do Fluminense e com a alegria deles. Enfim, tenho sofrido aí com o Fluminense nas Libertadores. Estou me sentindo uma tricolor ultimamente. Passa nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num
tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída,